Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje, excepcionalmente, vamos considerar esta passagem. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 5. Porém, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a santa palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos ler novamente o verso 5, que é o foco da nossa mensagem. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor. Glorioso, majestoso Senhor, Criador de todas as coisas, Redentor da igreja. Senhor, Tu és santo, Tu és puro. A nossa mente limitada, finita, contaminada com pecado, não pode compreender a dimensão de quem Tu és. Nenhum homem pode ver o Senhor e viver. Porém, graças te damos, ó Pai, porque aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, enviar o Teu Filho, o Teu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, revelou a divina Trindade. Nele vemos o Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor condescendeu e o Senhor se revelou a nós. Por meio do Teu Espírito, o Senhor também trabalhou nos nossos corações para contemplarmos a Cristo e enxergá-lo como soberano Senhor. Por isso damos graças à divina Trindade, ao amor do Pai, à graça do Filho e à comunhão do Espírito. Cada uma delas, como disse o antigo puritano, não sabemos, ó Pai, qual das pessoas da Trindade amamos mais, mas isso sabemos, que precisamos de cada uma delas e amamos a todas.
Amamos a Ti, ó Pai, amamos a Ti, ó Filho, e a Ti também, Espírito Santo. E lhe pedimos que o Senhor se apiede de nós. Por nós mesmos não podemos nos achegar à Tua presença, pois temos pecado contra o Senhor. Não temos andado com toda diligência, de acordo com o Espírito. Temos muitas vezes, ó Pai, cogitado as coisas da carne, desagradando o Teu nome, ofendendo ao Senhor, pecando contra o irmão e contra o Senhor. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor purifique a Tua igreja. Não por nós mesmos, não por mérito nosso, não por eloquência de pregador ou coisa alguma, mas tão somente pela Tua promessa de que o Senhor deu para nós, de que o Senhor purificaria a Tua igreja, adornaria como noiva, sem defeito e sem mácula, para apresentar a Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumpre a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, como vimos nessa manhã, a argumentar contra o Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Trazer as Tuas Escrituras para o Senhor, as Tuas promessas santas. E assim que o Senhor nos abençoe. Abençoa-nos nessa noite, ó Pai, à medida que contemplamos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria dos altos céus para compreender aquilo que o Senhor nos revelou. Ilumina as nossas mentes para compreender, para falar, para ouvir e, sobretudo, para aplicar. Livra-nos, ó Pai, de sermos meramente ouvintes, mas que possamos ser operosos praticantes da Tua palavra. E assim construir a nossa casa, não sobre areia, mas sobre a rocha que resiste aos ventos e às tormentas dessa vida. Assim são todos aqueles que ouvem as palavras de Cristo e as praticam. Pai, fica conosco. Nos abençoa, nos sustenta. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é bem verdade que vivemos num mundo marcado por diversos tipos de contrastes. O Senhor mesmo estampou na sua criação vários exemplos disso. Existe, por exemplo, o contraste entre o sol majestoso para governar o dia e a lua pequena, frágil, que reflete a luz do sol. Contraste entre as estações, o inverno, o verão. Contraste entre o jovem, a criança e o idoso. Contraste entre o sul e o norte. A própria palavra de Deus apresenta para nós diversos contrastes. Por exemplo, o livro de Provérbios é todo, basicamente, escrito contrastando a vida do tolo e a vida do sábio, daquele que teme ao Senhor e daquele que aborrece os caminhos da sabedoria e da retidão, que despreza o Senhor. Existe o contraste entre os dias da semana e o dia santo do Senhor, que o Senhor separou, santificou para o teu serviço. Contraste o que é santo, sagrado, separado, e o que é comum, ordinário na vida. Deus é o autor de todas essas coisas. Ele mesmo disse: haja luz e houve luz. Ele criou os luzeiros, os grandes luzeiros nos céus para governarem o dia e os luzeiros da noite para governar a noite. Ele que fez separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Criou o homem, criou mulher. Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. O Senhor é quem cria todas as coisas. E no verso que temos diante de nós nessa noite, em Romanos capítulo 8, verso 5, nós somos confrontados ou apresentados a mais um destes contrastes. E eu diria, defendo aqui, vou argumentar, é o maior de todos os contrastes que existe na vida. É o contraste entre o crente e o incrédulo. Aqueles que se inclinam para a carne e aqueles que se inclinam para o Espírito. E meus irmãos, tenha por certo, não há contraste maior do que esse. Em primeiro lugar, é um contraste que tem consequências eternas. É um contraste que vai perdurar ao longo dos séculos e das gerações sem jamais ter fim. O próprio contraste entre o sol e a lua um dia será desfeito. A palavra diz que os elementos abrasados se desfarão
e Cristo será o nosso sol, Ele iluminará todas as coisas. Não sabemos ao certo como isso se dará, mas até mesmo o contraste entre homem e mulher terá alguma mudança. A palavra fala que no céu seremos como os anjos de Deus, pois não nos damos em casamento. Porém, o contraste entre o crente e o incrédulo é o contraste de consequências eternas. Aqueles que estão em Cristo têm a herança nos céus. O próprio livro de Romanos, capítulo 8, apresenta várias evidências desse grande contraste. Logo no verso 1 temos essa grande declaração, que para aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Estão livres da lei, da morte e do pecado. Livres da condenação. Verso 1. No verso 15 nos lemos que aqueles que estão em Cristo lançam fora todo medo, não precisam temer, mas recebem espírito de filiação pelo qual podem clamar Abba Pai. Apenas aqueles que estão em Cristo Jesus, e somente esses, lemos no verso 39, para eles não há separação alguma, não há altura, não há profundidade, nem qualquer outra criatura que poderá nos separar-nos do amor de Deus. Só eles, só os que andam no Espírito, têm esta segurança. Verso 14, eles são chamados de filhos de Deus. Verso 17, somente os crentes são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Só eles, no verso 25, lemos que recebem uma verdadeira esperança e esperam com paciência. Verso 38 e 39, lemos que só eles, os que se inclinam para o Espírito, recebem poder dos altos para vencer o mundo, o maligno, a morte e o pecado. É um contraste realmente grande, o maior de todos. Além do mais, é um contraste que não admite meio termo, não admite uma terceira opção, não existe um ponto de neutralidade. Ninguém pode dizer, nessas questões de religião, eu vou me abster, eu adoto uma postura neutra, fico em cima do muro. Não assumo uma posição de rebeldia contra Deus, também não sou devoto ou beato, alguns dizem, porém o Senhor Jesus disse claramente, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você é amigo de Deus, ou o inimigo de Deus, a despeito da sua impressão. Ou você está num lado, ou no outro. Ou você está em Cristo, e para você somente, já nenhuma condenação há. Pois o Espírito, a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Ou você está fora de Cristo, e você já está condenado, como disse o Senhor Jesus Cristo, aqueles que não creem no seu nome, não admite neutralidade. Assim precisamos responder essa pergunta: em que lado você se encontra? Em que categoria você está? Você se inclina para as coisas da carne? Você está em Cristo? Verdadeiramente já creu no Senhor Jesus? Está inclinado para o Espírito? Não devemos dar descanso às nossas cabeças, enquanto não podemos dar uma resposta firme a essas questões. São questões eternas, são questões sérias, que dizem respeito ao destino das nossas almas. E é isso que vemos nesse texto. O apóstolo apresentando esse grande contraste, para que examinemos a nós mesmos e consideremos a nossa condição espiritual. E ele apresenta dois aspectos que queremos considerar nesse sermão. Primeiro, ele apresenta a essência do contraste. E em segundo lugar, ele apresenta as marcas, ou os frutos, as características perceptíveis deste contraste. A primeira coisa que vemos então, queremos considerar com os irmãos, é a essência deste contraste. Veja que ele fala que uns se inclinam para a carne, enquanto outros se inclinam para o Espírito. Meus irmãos, eu gostaria de considerar, antes de
aplicarmos e analisarmos apenas uma questão de tradução, acredito eu, essa não é a melhor das traduções. Os irmãos que têm outras traduções, a Corrigida e Fiel, ou a Corrigida, a Almeida Corrigida, não atualizada, tem uma tradução, acredito, mais fiel. Gostaria de ler para os irmãos uma tradução que eu acredito que é mais próxima daquilo que o apóstolo quer nos comunicar. No verso 8, capítulo 5, ele diz assim, na Corrigida e Fiel: porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que alguns são carne, outros são Espírito. Não é uma condição circunstancial. E aqui está, creio eu, a fraqueza dessa tradução. A palavra inclina dá a entender que você se inclina, você tem um interesse, uma inclinação, uma certa propensão para um lado ou por outro, mas não é bem isso que o apóstolo quer dizer. O que ele quer dizer é que aquilo que você é a sua identidade, a sua essência, ela é carne ou ela é espírito, faz parte de quem nós somos. As questões religiosas não são questões circunstanciais. Não são questões de que hoje estou inclinado para Deus, vou buscá-lo. Amanhã estou inclinado para a carne, vou satisfazer os apetites da carne, coisas voláteis. Não é assim. Ou você é carne, ou você é espírito. É mais ou menos como as nossas personalidades. Alguns de nós somos mais introvertidos, outros mais extrovertidos. E talvez você não goste daquilo que você é, da sua personalidade, e tente mudar. Aqueles que são extrovertidos ao extremo, às vezes lutam para se conter, lutam para ser mais calados, reservados, pode até fazer algum progresso ao longo da sua vida e aprender um pouco a se controlar, mas ele sempre terá aquela natureza. Sempre será extrovertido, e a mesma coisa acontece com o introvertido. Faz parte da natureza da pessoa. E de uma forma muito limitada, isso ilustra aquilo que somos espiritualmente. O apóstolo está dizendo que ou somos carne ou espírito. Não é uma questão circunstancial. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Em Mateus capítulo 7, verso 16 e 17, ele disse: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore tem uma natureza, é dela produzir aquele tipo de fruto. Ela não produz outro fruto que não seja de acordo com a sua essência. Assim é aqueles que se chegam a Deus ou se afastam de Deus. Jeremias também falou com categoria, dizendo: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estamos acostumados a fazer o mal. O leopardo não pode mudar, ele nasceu com aquela pelagem, nasceu assim, o Senhor fez, e assim é todos nós espiritualmente. É uma diferença radical, e é isso que eu gostaria que os irmãos compreendessem, que o apóstolo está nos ensinando, é enraizado no nosso ser. Religião não é uma questão de opinião, não é uma questão de interesse, ou de uma mera inclinação para isso ou para aquele lado, é o que nós somos. Uns são segundo a carne, e outros são segundo o Espírito. A implicação é que a mudança não ocorre com uma mera mudança de hábitos, não é apenas aprendendo novos costumes, ou tendo novos hábitos mais religiosos, que você vai mudar a sua natureza. A mudança tem que ser de dentro para fora, e somente o novo nascimento, o Senhor operando poderosamente, uma mudança de DNA espiritual, é que essa mudança pode ocorrer. Mas o que significa então ser inclinado para a carne, ou como a tradução que prefiro, o que significa então ser de acordo com a carne? Ser de acordo com a carne é ter a natureza, é ser de acordo com a natureza corrompida que herdamos de Adão. O apóstolo Paulo, ao usar a palavra carne, não está aqui falando do corpo. Ele não está dizendo que aqueles que são para a carne são aqueles que vivem das coisas materiais. Não é meramente isso.
Aqueles que são carne são aqueles que vivem na condição que receberam de Adão. Condição essa caída, condição essa corrompida, condição essa de desvio da vontade de Deus. E vemos isso na natureza humana. Aqueles que são pais, que já têm filhos, veem isso claramente nos seus filhos. Eles nascem com uma herança adâmica que os corrompe. Eles já vêm em rebeldia. A palavra diz que as crianças, os ímpios, já nascem e já se desviam, praticando maldades. Assim é toda criança. Mal sabe falar, mal sabe andar, engatinhar, e a sua rebeldia já é externada de forma inegável. Já bate no pai, já bate na mãe, já faz birra, e tudo isso mostrando que há algo essencialmente errado com aquela natureza daquela criança. E essa é a nossa experiência comum. Essa é a experiência de todos nós. Somos contaminados de dentro para fora. E a melhor forma de provar isso não é necessariamente lendo textos ou apontando para a experiência de crianças, mas é cada um refletindo a sua própria experiência. Todos nós temos o testemunho da nossa consciência, se é que a sua consciência ainda não foi completamente cauterizada, de que somos pecadores. Todos nós sabemos aquilo que pensamos, o que passa nos nossos corações, o que passa nos nossos pensamentos, quais são as nossas intenções, os nossos desejos pecaminosos de toda natureza procedem de nós mesmos. A melhor prova é você, de quem você é, de como você nasceu, da sua herança adâmica, de que você é filho de Adão. Dá para ver. Minha filha parece muito comigo. Pessoas na rua já pararam na rua para olhar e dizer como ela parece com você. Todos nós parecemos com Adão. O Adão caído, rebelde, que se insubordinou contra a vontade de Deus, acusou a Deus, se escondeu de Deus e fugiu de Deus. É fácil olhar e dizer, você parece com Adão. Olhe no espelho e reconheça o seu pai. Reconheça a sua herança. Você é inclinado para a carne. Você é carne. Essa referência que o apóstolo Paulo, via de regra, tem a usar a palavra carne. A nossa condição caída em Adão, de uma natureza rebelde, em subordinação para com a vontade do Senhor. Assim, os que se inclinam para a carne são os que vivem nesse estado. Mas o que então significa se inclinar, ou, como a tradução que prefiro, ser de acordo com o Espírito? Ser de acordo com o Espírito, ou ser inclinado para o Espírito, é ser guiado, ser conduzido, não pela carne, não pelos nossos impulsos pecaminosos que herdamos de Adão, mas pelo Espírito Santo que em nós habita. No verso 14, ele faz referência a isso. De forma mais clara, ele diz assim, o apóstolo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que se inclinam para a carne, que são espírito, têm o Senhor habitando nele. Não é apenas um mero interesse em coisas espirituais. Aqueles que se inclinam para a carne não são aqueles que costumamos chamar de religiosos, que gostam de ler a Bíblia, que gostam de frequentar os cultos, que gostam de ler livros religiosos. Tudo isso são evidências boas, mas na sua essência, estamos tratando da essência e não das marcas, na sua essência, aquele que se inclina para o Espírito é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, transformado completamente, feito uma nova criatura. É uma transformação radical. Dos escombros foi criado um palácio real, templo de habitação do Santo Espírito, pelo novo nascimento e conversão. Ambos obras do Espírito. O Espírito que, como sabemos, especialmente lendo em João 3, é o Espírito que opera um novo nascimento, que vem e transforma o coração do homem, dando a ele
um coração de carne, sensível às coisas de Deus, em lugar de um coração de pedra, duro e sensível, carnal, que sensibiliza o homem para compreender as coisas de Deus. Essa é uma atitude ou é uma ação do Espírito sobre nós, perante o qual somos passíveis, nada podemos fazer. Ele vem e opera esse milagre, o milagre do novo nascimento. Mas ele também vem e opera por meio de nós a conversão em resposta ao novo nascimento, o qual é a nossa resposta da nossa própria vontade, habilitada pelo Espírito, com fé e arrependimento. Respondemos com fé, dom de Deus, e arrependimento também, dom de Deus, a palavra dele e as promessas do Senhor, se arrependendo dos pecados e crendo em Cristo, e tudo isso é obra do Espírito, nos transformando e movendo a nossa vontade para se arrepender dos pecados e crer em Cristo Jesus. E ele sela toda essa obra dele com a habitação do Espírito Santo em nós. Ele vem pronto para operar uma grande reforma, transforma aquelas ruínas em um templo distinto e maravilhoso, e sela tudo isso, vindo com malas prontas, por assim dizer, para habitar em nós. Alguns de nós já teve que lidar com reforma de uma casa ou de um apartamento. E alguém que é um proprietário de um imóvel, geralmente tem duas formas de pensar quando ele vai fazer uma reforma. Quando ele vai fazer uma reforma de um imóvel que ele pensa em talvez alugar para uma outra pessoa morar, ele faz o mínimo necessário. Eu não vou investir demais, eu vou investir apenas o mínimo para ter uma pessoa que habite ali e eu ter o meu lucro. Porém, quando a reforma é para a sua própria habitação, para a habitação do proprietário do imóvel, ele tem uma outra abordagem. Ele trabalha com mais afinco, ele faz com mais capricho, ele bota, se as condições permitirem, itens de qualidade, não visando o retorno financeiro, mas visando o seu mero prazer, de morar num local agradável, de desfrutar de prazeres materiais, de uma habitação confortável. De certa forma, é isso que o Senhor fez conosco, nos tirando da carne, da condição de caído, de ruínas em Adão. Ele prepara uma reforma em nós, no novo nascimento e na conversão, não para a habitação de terceiros, mas para a sua própria habitação. Ele trabalha em nós, para habitar em nós, para morar em nós. E assim ele o faz com todo o capricho, com todo afinco e qualidade divina, restaurando não materiais de segunda qualidade em nós, mas restaurando a imagem do próprio Cristo em nós. Essa é a obra do Espírito, na economia da Trindade, fazer aqueles que são carne terem consciência da sua miséria, da sua carnalidade, da sua condição de pecado, terem consciência da glória de Cristo e da libertação que podem ter neles, como lemos no verso 2, nos livrando da lei do pecado e da morte por meio de Cristo, e nos leva a uma vida de gratidão e retidão. Miséria, libertação e gratidão. Um puritano, Henry Scougal, disse o seguinte sobre a obra do Espírito na vida de um homem: é a vida de Deus na alma do homem. A vida de Deus na alma do homem. E é isso exatamente o que temos aqui. Nada mais, nada menos, não é exagero. É o Espírito Santo habitando na vida de um mero mortal. E meus irmãos, isso não é um mero conceito. Não é uma mera teologia, uma mera doutrina que confessamos. Mas é uma experiência, é uma realidade. Não basta entender aqui, não basta compreender e dizer sou ortodoxo, confesso essas verdades, como expostas nos símbolos de fé da nossa igreja, ao longo da igreja ortodoxa histórica. É preciso vivenciar, é preciso experimentar o novo nascimento, essa operação do Espírito transformando os nossos corações. E Ele opera essa transformação por meio da pregação de Cristo. Por meio da pregação da palavra fiel, é que aqueles que são carne se tornam espírito e recebem a Cristo. Cristo é pregado como a porta, nós entramos por Ele.
Cristo é pregado como o pão da vida. Nós comemos a Cristo. Cristo é pregado como o caminho, a verdade e a vida, e nós andamos por Ele, trilhamos o caminho de Cristo. Cristo é pregado como o Salvador do mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós cremos nele, exercendo a nossa confiança, a nossa fé, a nossa submissão a Ele. Essa é exercício habilitado pelo próprio Espírito, que nós somos transformados de carne, na nossa essência, para Espírito. Você já passou por esse processo. O que é a sua essência? Dentro de você. Não estou perguntando dos seus hábitos, não estou perguntando dos seus costumes, se você vem à igreja dia de semana, se você lê a Bíblia todos os dias, se você é dado à oração, se você lê livros piedosos. Estou perguntando qual é a sua essência. As questões do Espírito não são mero hábito. É uma transformação que o Espírito faz. Mas como saber? Você pode me perguntar. Como eu posso saber ao certo? A verdade é que, embora a mudança seja radical, o contraste, como eu disse, seja o maior de todos no mundo. É um contraste que não é visível ao olho nu. Eu não tenho como saber olhando aqui, como já disse no outro sermão, quem é em Cristo, quem está em Cristo e é nova criatura, ou aqueles que estão fora de Cristo e estão condenados. Então, como saber? Meus irmãos, imagine a seguinte situação. Alguém que caiu doente, pegou um vírus. Aquele vírus você não pode ver. É um micro-organismo que talvez apenas com equipamento especializado é possível observar aquela vida. Porém, um pequeno ser, micro-organismo, microscópico, que não podemos enxergar a olho nu, causa ruínas no nosso sistema. Faz um homem chorar, ficar de joelhos, tremer e gemer de dor. Se um pequeno vírus pode causar tantos sintomas em nós, que podemos distinguir e provar e ter a certeza da existência daquele micro-organismo em nosso corpo, quanto mais o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, não irá produzir sintomas ou frutos, evidências de que Ele habita na alma do homem. A vida de Deus na alma do homem deve ser claramente, progressivamente, distinta da vida daqueles que são, na sua essência, carne. Como saber, então? A palavra de Deus mostra sintomas, marcas da graça, como costumamos chamar, de que o Senhor tem trabalhado na vida de um homem, produzindo evidências e frutos, como disse João Batista, dignos de arrependimento. Gálatas 5, por exemplo, tem uma lista, não vou abrir agora, mas os irmãos podem ler depois, uma lista que fala do fruto do Espírito Santo, frutos que revelam que o Espírito está ali, habitando, produzindo essa transformação de dentro para fora, uma mudança radical na vida do homem. Porém, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, 5, aponta para uma das características. Existem muitas, mas ele aponta para uma que vamos considerar nesta noite. E ele diz o seguinte: os que se inclinam para a carne, ou os que são carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A característica que o apóstolo Paulo usa aqui, então, é esse cogitar. Os que são carne, cogitam das coisas da carne. E os que são Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Novamente, o que quer dizer, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa palavra, cogitar. Novamente, eu acredito que a tradução que temos não é forte o suficiente para trazer o sentido que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Cogitar, na nossa linguagem coloquial, quer dizer ter alguma ponderação. Você me traz uma ideia, eu posso dizer, eu vou cogitar sobre isso, eu vou pensar sobre isso, dar alguma atenção na minha mente sobre este assunto. Porém, aqui caberia a palavra inclina, como é dito nessa outra tradução. Diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para a carne. Ele tem uma inclinação do seu ser para a carne.
Os que são espírito se inclinam para o espírito. Seria melhor inverter na Almeida atualizada essas duas palavras. O que quer dizer então se inclinar para a carne? Ter essa disposição para a carne como fruto, evidência da nossa essência. Significa ter uma disposição do homem inteiro para com as coisas, ou da carne ou do espírito. Não meramente o cogitar da mente, pensar a respeito das coisas, mas isso significa que todo homem, mente, afeição, vontade, decisão, atos, é voltado primordialmente para as coisas ou da carne ou do espírito. É a mesma palavra aqui usada em Colossenses capítulo 3, 2, onde o apóstolo Paulo fala: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Outras traduções dizem: coloque as suas afeições nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Não somente a mente, mas o coração, a vontade e emoções. Em outras palavras, resumindo, ter essa inclinação para a carne como fruto da essência ou do espírito é ter um envolvimento do homem completo para com aquelas coisas. Revela o que você é, aquilo que você dedica ao seu tempo, a sua energia, a sua atenção, os seus pensamentos, as suas afeições. O puritano Stephen Charnock disse o seguinte: pensamentos frequentes revelam afeições enraizadas. As coisas que você pensa muito, ou que podemos dizer que você sente muito, ou que você decide muito, revelam afeições enraizadas. Revela o que está enraizado no seu coração. Revela aquilo que tem participação no seu ser e na sua essência. Pensamentos frequentes revelam afeições enraizadas, ou de forma mais simples ainda e mais gloriosa. O próprio Senhor Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ter uma inclinação para a carne, ou cogitar da carne como fruto de uma demonstração da sua essência, é transbordar em todo o seu ser para com aquelas coisas, com essência, com demonstrações em pensamento, palavras e ações. Mas o que significa então cogitar das coisas da carne? Que carne é essa? Que as pessoas cogitam, as pessoas que são carne cogitam das coisas da carne. Os irmãos podem pensar que o apóstolo está falando aqui a respeito de pecado. Aqueles que são carne se inclinam para as coisas da carne. Aqueles que têm uma natureza pecaminosa e corrompida se inclinam para o pecado e para as coisas que são corrompidas. E certamente não é menos do que isso. O ímpio, diz a palavra, maquina no seu coração a violência e os seus lábios falam mal. Às vezes podemos pensar que a carne aqui é uma referência especial àqueles pecados que costumamos chamar os pecados da carne, relacionados com uma natureza sexual. E certamente não é menos do que isso. Aqueles que se inclinam para a carne, que têm uma natureza carnal, aborrecem a Deus, não têm respeito algum à lei de Deus, amam praticar o pecado, guardam o pecado como algo precioso, vivem como se Deus não existisse, como se jamais fossem ser julgados pelos seus atos, e assim alimentam os apetites da sua carne. A sua essência clama por pecado, clama por aquilo que é em desacordo com a vontade de Deus, e ele se dá, ele se doa. Quando ele não se doa é porque ele tem medo das consequências terrenas, mas a sua natureza é para esse fim. Porém, não é tudo isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando fala que esses cogitam das coisas da carne. Cogitar das coisas da carne não é meramente abundar no pecado, mas é viver para este mundo, é ser terreno, é simplesmente viver como se tudo tivesse o seu fim aqui. E é importante compreendermos isso, porque muitos de nós não enxergam o seu próprio pecado. Muitos pensam levar vidas morais. Minha vida jamais pode ser chamada de carnal. Alguns dirão: eu trabalho com honestidade,
sou fiel à minha esposa, pago os meus impostos, um cidadão exemplar, aborreço a corrupção na política, vivo uma vida moral. Porém, o interesse desse homem está completamente focado nas coisas deste mundo. Deus, quando muito, é apenas uma parte na vida dessa pessoa. Talvez você possa dizer, eu não sou assim, eu não estou aqui na igreja, não estou aqui no domingo ouvindo um sermão, eu tenho um interesse para com Deus. Eu não posso ser carnal. Mas muitos desses, alguns de nós, colocam Deus numa caixa, que no domingo ou em ocasiões que você julgue necessário, você abre a caixa, tira Deus, dá alguma cogitação, dá algum interesse para novamente colocar Deus na caixa, fechar, guardar e viver para este mundo. Vivem para as coisas daqui. É o exemplo de Maria e Marta, que embora ambas fossem crentes no Senhor Jesus, por um tempo, uma delas cogitou das coisas da carne. Ali estava o Senhor da vida, sabedoria encarnada em pessoa, entrando na casa daquelas duas mulheres, Maria e Marta. Uma que é dada aos pés do Senhor Jesus, inclinada para as coisas do Espírito, cogitando das coisas do Espírito, sorvendo de Cristo. A outra ocupada com muitos afazeres. Todos esses justos, diríamos. Quem de nós não agiria como Marta? Quem de nós não estaria ocupado meramente preparando a casa, cuidando da alimentação, varrendo tudo para ficar bonitinho para o Senhor Jesus? Para o Senhor foi claro. Marta, Marta, andas inquieta. Te preocupas com muitas coisas, Marta. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Só uma coisa necessária, Marta. Maria, ela escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Marta teve que ouvir uma exortação dos lábios sacrossantos, doces e gentis do Senhor Jesus, para não cogitar das coisas da carne. Estava preocupado demais com esse mundo. Podemos dizer que aqueles que se inclinam para a carne, que cogitam das coisas da carne, é aqueles que vivem o mundo. Não importa o quão moral eles vivem sem Deus no mundo. Deus não está nas suas cogitações, nas equações que eles traçam nas suas mentes para fazer os seus planejamentos. Deus não é um fator determinante para decidir as coisas. Deus não é considerado. São aquilo que chamamos de ateus práticos. O ateu teórico ou intelectual é aquele que na sua mente diz, Deus não existe, e defende com argumentos a inexistência de Deus. O ateu prático é aquele que pode até confessar que Deus existe, mas a sua vida nega a existência de Deus. Ele vive sem dar consideração a Deus, sem adorá-lo, sem louvá-lo, sem dar a devida honra. Como pode um homem viver confessando que existe um Deus Criador todo-poderoso, Senhor Supremo, com autoridade sobre as nossas vidas para nos matar e fazer perecer no inferno e viver para os prazeres da carne? É um ateu prático. Sua vida revela que Deus não existe. Essa é a sua vida. Você está inclinado para a carne, cogitando das coisas da carne. Você está aqui hoje, amanhã. Quais são as suas cogitações? Quais são os seus pensamentos? Para onde vai a sua energia? Para onde vai os seus dons e talentos? O seu tempo? A sua afeição? O seu amor? Para onde vão as faculdades do seu ser? Para onde você se inclina? Se você cogita das coisas da carne, o que o texto nos diz, e essa é a má notícia, você não nasceu de novo. Você está a caminho do inferno. E não sou eu quem digo, é o apóstolo. Verso 9 ele fala, a respeito dos romanos, ele fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ele acrescenta, e se alguém não tem o Espírito de Cristo,
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é inclinado para o Espírito e nem cogita das coisas do Espírito, ele diz o apóstolo, esse tal não é dele. Esse tal não é de Cristo. E o pendor, ele fala, ele acrescenta, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne dá para a morte. Viver assim não é brincadeira. Viver sem considerar Deus pode parecer um oba-oba, pode parecer que tudo vai bem, mas Deus é santo juiz, justo juiz. E morte está no seu caminho. Arrependa-se e creia no Evangelho, essa é a boa nova. A boa nova é que Cristo pode operar a transformação. Nunca poderemos transformar a lua no sol e nem o sol na lua. Mas o contraste maior entre o que o sol e a lua, o Senhor Jesus tem poder para operar. Pelo seu Espírito e pela pregação do Evangelho, do Cristo, que assumiu semelhança de carne pecaminosa, para que condenasse o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ele nos é oferecido por meio do Evangelho, para transformar carne em espírito. Aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E novamente devemos nos perguntar o que significa cogitar das coisas do Espírito. Ora, vimos que aqueles que são Espíritos, são aqueles que têm o Espírito de Deus habitando na pessoa. É feito morada do Espírito Santo, templo do Espírito do Senhor. E assim ele é guiado para as coisas do Espírito. Que coisas são essas? Obviamente, são as coisas espirituais. O seu interesse está em Deus e nas coisas de Deus, significa que este homem, em primeiro lugar, tem conhecimento, tem consciência de que ele não é corpo tão somente, mas que ele tem uma alma imortal, de que um dia ele se apresentará diante do tribunal de Deus, que será julgado retamente, tem consciência da existência de Deus, do plano de salvação. Seu interesse está em Cristo Jesus e nas coisas de Deus, na igreja, nos irmãos. A palavra de Deus é doce para aqueles que cogitam as coisas do Espírito. Ele tem fome e sede de conhecer e de ler e de aprender da palavra de Deus. Porque é por meio dessa palavra que ele recebe vida. É aqui que Cristo aparece para ele. Ele ama as coisas espirituais. Orar ao Senhor é o seu deleite, embora com dificuldades. Embora não perfeitamente, por causa do pecado que ainda habita, ele tem essa inclinação para amar tudo aquilo que o nome de Deus está explicitamente estampado. Ama o dia do Senhor, não é um peso. Não é um peso ter um dia totalmente dedicado para ter comunhão com Deus. Mas é um prazer, porque eu estou liberto das coisas carnais, das coisas deste mundo, para ter comunhão com aquele que me salvou. Para adorá-lo, para cantar os seus louvores, ouvir sua doce voz, estar com aqueles que têm o mesmo sentimento, que compartilham das mesmas afeições. Ama as coisas de Deus. O livro dos Salmos é um livro que podemos dizer são as cogitações daquele que se inclina para as coisas do Espírito. Você quer saber se você cogita as coisas do Espírito? Leia o livro de Salmos como um espelho da sua alma. Por exemplo, você pode dizer, como diz o salmista no Salmo 1 e no Salmo 119, que o seu deleite, o seu prazer está na lei do Senhor e que você medita nela de dia e de noite. Honestamente, você pode dizer essas coisas. Você pode dizer, como salmista, que o seu desejo é passar um dia na casa do Senhor do que passar 1000 dias em quaisquer outros lugares que sejam, como o salmista fala no Salmo 84, verso 10. Você pode dizer como salmista no Salmo 42, verso 2, que a sua alma
tem fome e sede pelo Deus vivo, que você o anela, que você deseja Ele ardentemente. Você pode dizer, como diz o salmista no Salmo 38, que você sofre pelos seus pecados, que os seus ossos definham dentro de si quando aborrece a Deus, quando desagrada, quando cai dos caminhos do Senhor em pecado. No contrário, o lado oposto, você pode dizer como o salmista no Salmo 32, que o seu prazer, a sua alegria, o seu regozijo é encontrar o perdão de pecados. É saber declarado que bem-aventurado é o homem que Deus não atribui pecado, que perdoa. Mas existe uma coisa especial, uma consideração especial, que caracteriza, digo eu, de forma indiscutível, de forma inegável, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, que é o seu amor especial pela bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na economia da Trindade, esse é um termo usado, a economia da Trindade, que é a função de cada uma das pessoas da Trindade no plano de salvação. O Espírito Santo tem uma função especial. A função de Cristo, nós sabemos, foi a função de rei, profeta e sacerdote, sobretudo com característica especial para se apresentar como sacrifício pelos nossos pecados. Mas a função do Espírito é trazer ao coração do homem, ou levar o homem até a pessoa de Cristo. A função do Espírito não é trazer evidência para si mesmo, para a sua pessoa, mas trazer todo o foco, toda a luz, toda a evidência à pessoa do próprio Cristo. É como se o Espírito fosse um holofote potente que lança luz sobre um monumento maravilhoso, para que todos olhem para aquele monumento e contemplem a sua beleza. Monumento esse, a pessoa e a obra de Cristo. Assim, se somos guiados pelo Espírito, se o Espírito que tem esta função dentro do plano de salvação, a economia da Trindade, habita em nós, Ele nos leva até Cristo, para amá-lo. Cristo é tudo para esta pessoa. Cristo é o amor da sua vida. Seu prazer é ter comunhão com Cristo. Seu consolo é ouvir a voz do bom pastor e descansar nas suas promessas. Ver a sua glória com os olhos da fé é a sua esperança. Estar com Ele nos céus é o seu anelo maior. Cristo é o amado da sua alma. Um puritano, Thomas Goodwin, disse o seguinte, que se ele chegasse no céu e fosse a ele comunicado que Cristo não está ali, ele iria embora imediatamente. O céu sem Cristo, disse ele, para mim é inferno. O céu é Cristo. O céu é sinônimo de Cristo. Outro puritano, Samuel Rutherford, disse o seguinte, se existissem 1000 céus empilhados um em cima do outro, Cristo seria o centro de todos eles. Assim é aqueles que cogitam das coisas do Espírito. Eles amam ao Senhor Jesus Cristo, querem o para si. Apenas, como diz o apóstolo Paulo, poderia dizer, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mensagem essa de Filipenses que vamos considerar na nossa próxima exposição. Tremo diante dessas palavras. Qual o valor de Cristo para você? Essa é uma passagem que nos chama a um autoexame. Você cogita de Cristo? Cristo é o seu tesouro? Cristo é o seu bem maior? Você pode dizer como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver, a vida se resume em Cristo e o morrer, é grande lucro, é Cristo. Você ama o Senhor Jesus Cristo em verdade? Mas tem um terceiro aspecto que caracteriza aqueles que se inclinam para o Espírito, que cogitam das coisas do Espírito. Dizemos, ele tem um apreço, um amor pelas coisas espirituais em geral. Segundo, ele tem um amor todo especial pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro, podemos dizer que ele é uma pessoa
que vive uma vida ordinária. Talvez se enfatizássemos apenas os dois aspectos, você poderia pensar, então melhor é ser um monge, é se sair para um monte e ficar meditando em Cristo o tempo todo, e apenas viver desta maneira, isolado das coisas desta vida para Cristo, mas assim não é. Aqueles que se inclinam para o Espírito e cogitam das coisas do Espírito são aqueles que vivem uma vida ordinária comum, com motivações extraordinárias e sobrenaturais. Tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Ser crente não é viver uma vida desconectada do mundo, mas não significa que temos interesses meramente espirituais. Mas tudo que fazemos, se respiramos ou comemos ou bebemos, tudo é para a glória de Deus. Aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, assim como aqueles que se inclinam para o Espírito e cogitam as coisas do Espírito, fazem coisas em comum. Ambos se casam, por exemplo, mas aqueles que são do Espírito têm um desejo de ser como Cristo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para adorná-la como noiva perfeita, sem mancha, sem mácula alguma. A esposa, ela não é uma esposa comum. Ela é uma esposa comum em um certo sentido, mas sua motivação é extraordinária. É ser como a igreja para Cristo, submissa em todas as coisas, obediente. O trabalhador é um trabalho comum, como todos os outros. Mas ele vive como Deus, sendo o seu Senhor, sendo o seu patrão, sendo aquele que irá pedir contas das suas atividades. Aqueles que se inclinam para o Espírito vivem uma vida ordinária, com uma inclinação extraordinária. Vida natural, inclinada para o sobrenatural. Essa é a sua vida. Ou amanhã você vai esquecer tudo que se falou aqui. Esquecer, talvez não as minhas palavras, mas esquecer o próprio Deus e perseguir as coisas dessa vida. Ou Deus continua nos seus pensamentos. Ele é o seu tudo. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E opere a miraculosa, sobrenatural transformação, que só Ele pode fazer. E aqueles que se inclinam para o Espírito se consolem, sabendo que tem uma herança muito linda no Senhor. São herdeiros de Cristo, como diz o apóstolo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, sabendo que com Ele serão glorificados. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças pelo Teu Filho, que na plenitude dos tempos foi enviado da Tua parte em semelhança de carne pecaminosa, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, e para que não só tivéssemos a essência transformada, mas também andássemos no Espírito. Pai, lhe pedimos que o Senhor possa fazer aquilo que não podemos fazer. Podemos pedir a atenção do povo, podemos pedir que baixem as suas cabeças para orar ao Senhor e todos irão baixar, mas só o Senhor pode subjugar o coração. Só o Senhor pode quebrar a vontade humana e trazê-lo para junto de si. Só o Senhor pode fazer um homem ser transformado na sua essência de carne para espírito. E lhe pedimos assim que o Senhor o faça. Converte os corações. Nosso desejo, nosso anelo, nosso anseio é ver corações convertidos pelo Senhor, para que o nome de Cristo seja exaltado entre as nações, o seu nome proclamado e glorificado, para que Ele receba a honra, a adoração, o louvor que a Ele é devido. Pai, faz isso em nós. E lhe pedimos, ó Pai, que aqueles que de fato são crentes, mas que por um descuido da carne, por uma vida fraca, sem zelo, tem cogitado as coisas da carne, lhe pedimos que o Senhor nos conceda arrependimento. Faz-nos zelosos, ó Pai, para viver com inteireza de alma, com integridade de espírito, vivendo coerentemente
com aquilo que nós somos interiormente, para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar um salmo primeiro, um salmo que fala desse grande contraste entre o ímpio e aquele que teme ao Senhor. Salmo primeiro.